Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma obra do filósofo francês Jean-Paul Sartre, chamada A Náusea. Só para entrar no clima um pouquinho da obra, eu me lembrei aqui das partes da letra de uma música da banda Engenheiros do Havaí. Ela se chama Muros e Grades. Entre outras coisas, a música é interessante, ela vai falar o seguinte, olha. Erguemos muros que nos dão garantia que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial. E é nesse trocadilho aí que eu gostaria de retomar aqui a obra de Jean-Paul Sartre, chamada A Náusea. Olha, essa obra, a princípio, ela foi pensada por Sartre com o título de Melancolia, mas por sugestão de um editor, ele acabou publicando em 1938 ela com esse nome, A Náusea. Eu já falei em algumas aulas que Sartre, além de filósofo, ele era teatrólogo, ele era editor de jornal e ele era romancista. Mas seus romances não eram qualquer romance não, eles reverberavam além da realidade de seu tempo e várias ideias filosóficas estavam neles. Nós estamos aqui lembrando de um período, em 1938, que o mundo havia acabado de sair de uma grande guerra, de uma grande crise, e já estava ingressando em outra guerra, 1939. E é esse sentimento que fazia parte da tendência de uma crise da razão, que viu principalmente os ideais iluministas e humanistas escorrerem pelo esgoto. Mas vamos falar um pouquinho sobre o enredo do romance. Olha, o romance, ele conta a história de Antoine Roquentin, que é um personagem que no livro é um historiador que foi para o interior da França, em Bouville, para produzir uma pesquisa histórica sobre uma figura chamada Marquês de Rolebon. Ao longo da sua estadia na cidade, ele vai se deparar com a ausência de sentido do mundo e passou a tecer algumas reflexões sobre isso. Já logo no princípio ele foi acometido por uma mudança que ele não conseguiu descrever, parece uma certa melancolia, uma depressão, uma espécie de mal psicomotor. É uma mudança que se dá não só nele, mas na visão que ele tem do mundo, no próprio mundo. Ele passa a descrever tudo isso numa espécie de diário que ele vai escrevendo. Roquentin, então, é uma pessoa solitária, não por escolha, mas por causa da condição na qual ele se encontra, que ele não pode escapar. Ele está a maior parte do tempo isolado, fazendo a sua pesquisa naquela cidade pequena, conhece poucas pessoas, quase todo o tempo. Aí ele conversa trivialidades com a dona da pousada, em que ele fica, até tem um certo relacionamento com ela trivial também, e com um personagem chamado de Ogier, que é descrito apenas como o autodidata. Esse personagem é uma caricatura de um humanista que ainda acredita nos ideais da razão, que busca, através do conhecimento, superar o desamparo que era proveniente da contingência do mundo. Ou seja, a falta de sentido, a falta de determinação no mundo, isso ao invés de trazer algo prazeroso, acaba trazendo uma angústia no ser humano. Nós vimos nas aulas sobre Sartre que ele vai afirmar que o ser humano não pode delegar a um Deus ou ao destino as suas escolhas, e ele está condenado a ser livre. Por isso, essa condição de desamparo lhe traz a sensação de angústia. Mas essa situação de desamparo não leva ao conformismo, não, ao contrário de que muita gente pensa. É algo que incomoda, que exige tomada de decisão. O romance, no entanto, vai focar nesse momento da angústia, nesse momento ali que aparentemente não tem saída, um desamparo que é visto sempre na ótica de uma contingência do mundo, dos acontecimentos, e os acontecimentos eles são sempre gratuitos, aleatórios, caóticos. A náusea, então, é essa percepção constante da contingência que fica alternando entre o intelecto e a percepção, ou seja, sempre uma reflexão em cima dos acontecimentos, dos fatos do mundo, da própria vida. O interessante é que o personagem, ele observa sempre que as pessoas que o rodeiam fecham os olhos para essa condição de existência. Por exemplo, as relações que as pessoas têm são baseadas em títulos, em honra, constroem monumentos de figuras ilustres para defender a moral, o direito, os valores, a moral e os bons costumes. Mas para o personagem, isso é uma maneira deles se enganarem a si mesmos, porque as relações deles permanecem vazias e nada do que eles fazem suprime o vazio da própria existência. Me lembra um pouco aquelas pessoas que em redes sociais sempre tentam aparentar algo que não são, sempre tentam criar um perfil, algo para poder mostrar uma alegria que na verdade elas não desfrutam,
Como eu disse na música do início desse vídeo, uma vida vazia, uma vida superficial, seria isso. Né? Esse auto-engano é o que você vai chamar de má fé, posteriormente no Seria o Nada. Né? Quando ele vai falar que as pessoas elas ignoram o seu poder de decisão e se agarram em valores universais ou qualquer tipo de predeterminação para dizer que não podem fazer escolhas. Né? O autodidata mesmo é uma figura que passa a maior parte do tempo na biblioteca como alguém que deseja absorver todos os conhecimentos da humanidade e constrói figuras idealizadas de ser humano e de humanidade. O interessante é que ele mesmo, que se declara ateu, ele frequenta a igreja, uma atitude de quem, mesmo diante de todo o desespero causado pelo desamparo e pela angústia, prefere fingir ou acreditar na humanidade apesar de tudo. Né? Então, ou seja, ir à igreja sem acreditar em Deus é mesmo que professar o iluminismo, professar o humanismo sem acreditar na humanidade. Diante de todas essas constatações e vários fatos que vão ocorrendo no desenrolar da história, Roquentin ele vai abandonar tudo, né, para abraçar a liberdade. Eu não vou entrar em detalhes do livro, senão, né, vou dar um spoiler aqui, eu prefiro deixar vocês lerem o livro, que é muito bacana. Esse trecho, porém, merece ser lido. Vou ver se eu pego aqui agora, para a gente poder comentar. Olha. Sou livre. Já não me resta nenhuma razão para viver. Todas as que tentei já cederam e já não posso imaginar outras. Ainda sou bastante jovem, ainda tenho força bastante para recomeçar. Mas recomeçar o quê? E, mais à frente, ele vai dizer o seguinte: o meu passado está morto. O senhor de Rolebon está morto. Estou sozinho nessa rua branca guarnecida de jardins. Sozinho e livre. Mas essa liberdade se assemelha um pouco à morte. Ou seja, essa ausência de sentido, essa contingência no mundo, essa vida caótica, essa sensação de você tem que decidir, tomar decisões que você não pode simplesmente delegar a um destino, a um Deus, né? Você tem que tomar decisões pela sua vida, construir a sua vida. Resumindo, esse romance, ele apresenta um homem que está desamparado e que perde o sentido do mundo, dos acontecimentos, e essa perda de sentido toma a forma de uma náusea, que incomoda no início, mas depois lhe dá o sentido da verdadeira liberdade. Ou seja, diante da contingência de tudo, da ausência de essência pré-determinada, há uma coisa que é certa: o ser humano está condenado a ser livre, já que a existência precede a essência, né? O ser humano ele está lançado no mundo, né? A sua existência, ele existe primeiro, lançado no mundo e está livre para se inventar a todo momento a si mesmo. Então, gente, basicamente era isso que eu queria trazer aqui. Eu já falei sobre Sartre em outras aulas, eu queria falar só um pouquinho sobre esse romance, A Náusea. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.